Aí, do desafio, eu vim congregar. Eu vim ser crente na igreja. Eu fui porteiro, eu fui auxiliar, eu trabalhei em todas as áreas da igreja, eu fui professor de escola dominical, eu fui líder de jovem, eu vim congregar. Eu congreguei de 99 a 2007. E no dia 15 de julho de 2007, 2 dias antes do pastor Luiz Antônio falecer, ele me chamou. E ele me disse: Alcione, a hora de Deus para o teu ministério chegou. Eu vou te dar 4 conselhos para te ser um pregador itinerante. Eu nunca pensei nisso, Dilson. Nunca pensei nisso. Eu estava há 2 anos casado. Sabe, aquilo ali me deu algo na cabeça. Eu disse, pode ser. E ele me deu esses 4 conselhos, dia 15 de julho de 2007. Dia 17 ele morreu. Nossa. Naquele acidente fatídico em São Paulo. E a partir dali a minha vida ela tomou uma nova proporção. Porque eu sempre trouxe comigo uma ideia de que a minha vida, meu ministério, eles vão ser direcionados pela minha liderança. Eu tenho essa ideia, que Deus vai usar a minha liderança para me direcionar. E foi o que aconteceu. E eu comecei a pregar e indo num lugar, indo no outro, daqui a pouco as coisas começaram a acontecer. E para a glória de Deus, eu preguei em 23 estados do Brasil. Nossa, faltou poucos. Em 15 anos de ministério, preguei em 23 estados, 17 nações diferentes. Deus abriu as portas, Deus fez algo lindo na minha vida. E nesse tempo que eu ministrei, preguei, eu cresci. Sabe, eu aprendi, eu evoluí como ser humano, eu conheci pessoas, e eu sempre trago comigo assim uma ideia, que são 3 fatores que moldarão quem você é, que vão te moldar, que são os livros que você lê, as amizades que você tem, as viagens que você faz. Isso aí, ela traz um leque transformador na tua vida. E eu percebo hoje, há 4 anos já pastoreando, eu percebo hoje que isso foi fundamental para a formação do Alcione hoje. Hoje eu consigo trazer aquilo que eu vivi na itinerância, as rejeições, as humilhações, as glórias, a honra que a gente teve. Porque a gente vai oscilando em altos e baixos. Nem sempre você vai ser aplaudido, nem sempre você vai se dar bem na mensagem, nem sempre você vai conseguir alcançar o objetivo esperado, proposto pelos organizadores. Então são N fatores que vão formando a tua vida, formando o teu caráter, formando as tuas convicções, porque eu acredito que são nesses momentos que você começa a gerar em ti mesmo uma convicção de que você está fazendo o que Deus determina para você fazer. Sim, e daí quanto maior a convicção, menor essa necessidade de aprovação. Isto. Né? Que eu acho que esse é a grande dificuldade de todo ser humano, em tudo que faz, né? E a gente vive um tempo de uma geração que ela precisa desta autoaprovação das pessoas. Ela faz algo para ser aprovada, ela quer uma reação do seu público. E eu tenho meditado muito nesses dias, porque todo final de ano é um tempo em que eu sou um pastor setorial na Assembleia de Deus de Canudos, e todo final de ano a gente precisa sentar, orar e fazer algumas mudanças necessárias, fazer uma avaliação do ano que você passou, do trabalho, da dimensão do trabalho, como foi, o que precisa mudar, o que precisa ser relocado. E você sabe que eu sempre gosto de escolher um texto para meditar. E eu tenho meditado muito mesmo na questão de Gideão. Sabe, esse texto ele tem me consumido, eu tenho buscado dissecar o máximo que eu posso cada detalhe desse texto. E uma das coisas que eu tenho falado para as pessoas que eu tenho chegado para conversar, apresentado as necessidades da igreja, convidado alguns para fazer parte dos departamentos, atender congregação, é exatamente isso. Em momento nenhum você vê Deus mandando Gideão
ir colher o trigo e levar para o lagar. Isso foi uma iniciativa dele. Sim, foi ele que fez. Foi ele que quis fazer. Deus não mandou. Então eu tenho trabalhado dentro dessa perspectiva. Quando você consegue ver a necessidade e ter uma reação diante da necessidade que está na tua frente, Deus se compromete em te levar a coisas maiores. O nosso problema que eu tenho observado é que as pessoas estão deitadas em berço esplêndido, esperando a oportunidade, esperando o anjo descer do céu para falar com eles. E, na verdade, Deus está olhando do céu e dizendo, cara, eu só estou esperando você reagir para mim falar contigo. E hoje eu olho para o meu passado, olho para a história que eu construí como pregador e vejo que o princípio de tudo, Dilson, é você acreditar, ter essa convicção pessoal de que foi Deus que falou contigo. Porque se você não tiver essa convicção, você não se sustenta. Porque nós temos um problema de ficar nos comparando com os outros. E você sabe que as tendências, elas vêm e vão. Elas vêm e vão. Tem um tempo que você observa, você já serve a Deus há alguns anos, e você sabe quantas tendências na pregação veio. Teve um momento em que era só revelação, teve um momento em que eram dons espirituais. Então, você percebe que a gente precisa navegar nesse oceano de múltiplas manifestações, múltiplas ideias, múltiplos entendimentos da mesma coisa. Sim, e sem perder a autenticidade. Sem perder a autenticidade. E aí eu me reporto em um dos conselhos do pastor Luiz Antônio, ele me disse, pregue a palavra. Sempre pregue a palavra. Porque se você pregar a palavra, sempre terá um púlpito te esperando. Se você pregar a palavra, sempre terá uma igreja de portas abertas para te ouvir. Ele me disse isso. Esse foi um dos conselhos. Um dos conselhos. Os outros 3 diz aí, Bruno. Aí ele me disse o segundo conselho. Primeiro ele disse, pregue a palavra. Não importa se gostem ou não. Pregue. Segundo conselho ele disse, nunca cobre para pregar. Nunca estabeleça valor para pregar. E às vezes parece que a gente está na contramão da lógica. Sim. Porque hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas estão colocando valor, colocando preço naquilo que não tem valor, cara. As pessoas estão estabelecendo, eu vou, mas por tanto. Aí então quer dizer que a tua mensagem só vale tanto? Sim. O terceiro conselho, ele me disse, pelo menos uma noite do evento que você for pregar, pregue o tema do congresso. Pregue. Se você receber um tema, se esforce para pregar o tema. E o quarto conselho é, sempre converse com a liderança para saber qual é o propósito daquele evento. Porque eles têm um propósito. Sim. Eles têm um objetivo. Entenda o objetivo deles e coloque o teu coração nas mãos de Deus para que Deus cumpra aquele objetivo. Para que você não chegue lá com uma ideia formada, um pensamento formado. Sim, um discurso decorado. Um discurso decorado, uma mensagem enlatada. E de repente você chega lá e o propósito do congresso não era esse. Então ele me disse, pregue a palavra, nunca cobre, pregue o tema e sempre entenda qual é o propósito pelo qual o evento está sendo feito. Sabedoria, hein? Sabedoria. Então eu tenho tentado nesses anos viver esta realidade, sabe, caminhar dentro disso.